Agora foi. Muito bem. Olha só, é, nós já sabemos que o sono é um fenômeno fisiológico pelo qual o corpo entra em repouso. O corpo descansa, não é isso? Importante para todos nós. Muito bem. Nós já sabemos também que uma das finalidades do sono é a recuperação de energia. Né? Recuperar a energia do corpo, a gente precisa descansar, recuperar. Uma outra função seria liberar parcialmente o espírito. O espírito, quando a gente dorme, o espírito ele consegue se liberar do corpo e ir um pouco mais avante. Ora, então, esse processo de emancipação da alma durante o sono, esse emancipação, esse fato da alma deixar o corpo, o espírito, com o seu perispírito, se afasta do corpo. Perispírito é o corpo espiritual, vamos dizer assim. Então, esse perispírito se afasta com o espírito do corpo, e o que acontece? O perispírito continua ligado ao corpo por um cordão fluídico, que é uma energia, um cordão, digamos assim, energético, para simplificar a nossa explicação. E mais, pode afastar-se a grandes distâncias, grandes, enormes. Claro que depende da evolução do espírito. Mas aí surge a seguinte questão. Já que a gente pode sair durante o sono, pode ir para vários lugares, durante o sono, a visita entre pessoas encarnadas? Sim. Onde que está a explicação dessa resposta que é positiva? A explicação dela está aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma. Aqui, ó, visitas espirituais entre pessoas vivas. Esse é o nosso tema de hoje. E eu vejo aqui pelo chat que o Rony aqui colocou que é necessário, a Edilúcia colocou que sim, a Cláudia, a Denise também colocou que é muito importante, a Luciana colocou que sim, olha, a Maria Alves também colocou que sim, olha, a participação aqui no chat está boa, hein? Muitas participações. E por isso, então, a gente tem que estudar essa questão do sono, pois se o sono é importante, para nós cuidarmos bem dele, então é importante esse nosso estudo. Então a gente já começa lá em cima. Essa menina linda aí quer saber o seguinte: com a emancipação da alma, nós temos uma dupla existência simultânea, a do corpo e a da alma, ou seja, o espírito com o perispírito saiu do corpo. Então, nós temos duas existências, uma existência quando estamos dormindo e a outra existência quando estamos acordados? Será que é isso? Não. A resposta dos espíritos é não. Por quê? Porque são duas fases da mesma existência. A existência é uma só. Só que, ora, nós estamos aqui acordados com o espírito mais preso ao corpo, e em uma outra fase nós estamos dormindo, mas com o espírito um pouco mais solto. Vamos dar uma ida rápida nessa obra aí, Os Mensageiros. Esta obra foi editada pelo espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. No capítulo 37, nós temos lá o caso da Isidora e da Isabel, do Isidoro e da Isabel. O Isidoro desencarnou há uns 3 anos e deixou a Isabel com 4 filhos. Mas o amor deles e o trabalho deles no bem era tanto que Isidoro, mesmo desencarnado, fazia um trabalho espiritual lá na casa onde Isabel morava. Aniceto, que era o instrutor ali daquela situação toda, nesta noite, numa noite que a Isabel dormiu, encontrou a Isabel em espírito. E Isabel estava de braços enlaçados com Isidoro.
Eles iam para uma excursão espiritual de aprendizagem. Olhemos nós como é importante a gente cuidar do sono. Vejamos aí esses dois, aí, essa grande história que Chico e André Luiz trazem e nos explica nesta grande obra. A Isabel é a mesma. Ela é a mesma. É mãe de 4 filhos, mãe dedicada e cuida bem dos filhos, e quando dorme, vai passear com o marido em excursões de aprendizagem no mundo espiritual. Isso é fantástico. A doutrina espírita nos traz esse consolo da importância de nós cuidarmos do sono para nós merecermos uma coisa tão boa quanto essa. Mas esses jovens aí, esses jovens da imagem, eles estão com dúvida, todo mundo com uma interrogação, esses lindos jovens aí. Olha só, 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Olha que interessante essa pergunta, estava lá a nossa introdução. Olha, desencarnamos, que deixa isso para lá, dormimos, dormimos. E aí, o nosso espírito pode se encontrar com alguém que a gente conhece lá do outro lado? Sim! Os espíritos respondem que sim, podemos encontrar com pessoas conhecidas. Olha só, nesta obra, Missionários da Luz, também trazida pela mediunidade do Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz, capítulo 11, lá da intercessão, tem lá a Etelvina e a Esther. A Etelvina e a Esther são primas, e a Etelvina é grande amiga da Esther. A Esther passa por um grande problema, uma grande provação. E elas dormiram, elas se encontraram em sono. Etelvina levou Esther até o instrutor Alexandre para ajudar na resolução do problema dela. Vejamos nós, olha, 2 pessoas se conhecem e se encontraram, se visitaram em sono. Só que tem mais, tem mais. Os espíritos dizem para nós que também muitas outras que julgam se conhecer, reúnem-se e se falam. Às vezes a gente não conversa com o nosso vizinho direito, nem o conhece. Mas pode ser que quando a gente dorme, a gente se encontra com ele e vamos aí para o mundo espiritual. Então a gente se reúne até com quem a gente aqui acordados nós não conhecemos. Isso é interessantíssimo, isso é um consolo para nós, nos incentiva a cuidar do nosso sono, a cuidar da nossa ter uma qualidade de sono melhor, uma qualidade melhor para a gente poder dormir e o espírito poder aprender e trazer para nós a aprendizagem. E aqui, os espíritos dizem o seguinte, que a gente pode se encontrar até com pessoas de outros países. É tão frequente que fazemos isso quase todos os dias. Olhemos nós, isso é comum. Mais uma vez vem o aviso para nós. Cuidarmos desse nosso sono. Esse sono é muito importante para nós. Mas, mesmo o sono sendo importante, tem uma coisa que fica aqui na nossa orelha. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Olha, nós não lembramos sempre do sonho porque o nosso espírito registra as impressões durante o sono pelos órgãos do perispírito, o perispírito que é o nosso corpo espiritual. E aí o que acontece? O perispírito, quando mais tarde, ele volta para o corpo físico, ele acopla ao corpo físico. E o nosso corpo físico, por ser matéria grosseira, nem sempre conserva essas impressões. Por isso é que, às vezes, a gente lembra, às vezes não lembra, às vezes lembra um pouquinho. Por quê? Por causa do nosso corpo físico. Agora, à medida que a gente melhora, que a gente evolui, que a gente faz o bem, nós facilitamos o nosso corpo físico ficar com as boas impressões dos sonhos que a gente teve.
Mas aí nós estamos falando de visitas entre encarnados lá no mundo espiritual e na qualidade de estar com sono, estar dormindo. Como é que a gente pode, então, entender essa questão? Mas se a gente não lembra dessas visitas, qual a utilidade delas? Esse rapaz aí está olhando para o tempo aí, ele está em dúvida, viu? A gente não lembra qual que é a utilidade delas. Ah, os espíritos respondem. Os espíritos dizem que comumente delas fica uma intuição ao despertar. Fica aquela intuição. Então, cuidemos do nosso sono mesmo. Por quê? Porque essa intuição ela vai ficar, ela vai nos ajudar. E mais, originam-se certas ideias que vêm espontaneamente sem que se possa explicá-las. Às vezes, a gente pensa até que a ideia é nossa, mas a ideia não é. Claro que nós temos as nossas ideias. Há ideias que são nossas, mas muitas ideias a gente consegue exatamente nessas visitas que a gente participa lá no mundo espiritual quando nós entramos no sono físico. Isso é muito gostoso, isso é muito consolador, e mais uma vez, a gente se pergunta: como é que está o nosso sono? Nós estamos cuidando bem dele? Quando é que a gente começa a se preparar para um bom sono? É na hora que a gente acorda. Porque só fazer a prece na hora de dormir, não, só isso não adianta. Fazer a prece é importante, mas só ela não adianta. Porque o bom sono, com os bons sonhos, nós vamos tirar proveito disso para a nossa vida aqui, como encarnados. Mas aí surge a seguinte pergunta: a gente pode, por vontade nossa, por querer nosso, provocar visitas espirituais? A gente pode falar assim: olha, quero encontrar com Ciclano e com Beltrano e falar com ele. Isso e isso. Nós podemos, por vontade própria, conseguir isso? Será? A doutrina espírita nos responde com muita propriedade. Os espíritos superiores nos dizem: pode acontecer que, conforme a sua motivação o predisponha, o espírito vá visitar pessoas que desejam. Isso aqui é interessante. Por quê? Olha só, olhemos bem. Às vezes a gente fala acordado, quando nós estamos acordados em vigília, eu quero ir para um local onde tenha aulas e eu aprenda lá no mundo espiritual. Mas quando a gente dorme, o espírito vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Então, nem sempre a nossa vontade aqui, acordado em vigília, coincide com a vontade do espírito que está que depois que a gente dorme. Mas então a gente precisa fazer de um jeito que a nossa vontade aqui seja a vontade do espírito, porque é a vontade do espírito que vai valer. Será que a gente sabe que isso pode acontecer? Pode. Não é muito fácil, não. Por quê? Porque tem que ser alguma coisa importante, mas pode acontecer. Vamos dar uma ida lá no capítulo 16, a obra Entre a Terra e o Céu, Além dos Sonhos, que é o título do capítulo. Lá temos o Amaro nós temos o Amaro que casou com a nossa que casou com uma senhora, que agora me faltou o nome dela aqui, mas ele casou com a Zulmira, e o Mário gostava da Zulmira. O Mário, então, ficou sentido, porque ele perdeu a Zulmira para o Amaro, e ele guardava isso no seu coração, no seu íntimo. E o que aconteceu? Um dia antes ele teve um sonho, e ele achou que a Zulmira estava correndo perigo e que o Amaro tinha a ver com isso. Ele, então, dormiu com aquele sentimento, e esse sentimento impregnou no espírito. Então, quando ele dormiu, ele saiu à procura de Amaro, e ele acabou atraindo o Amaro. E eles tiveram ali um entretenimento. Eu não vou contar mais, não, porque senão eu vou estar aqui dando spoiler aqui. Mas aí nós temos um exemplo que a vontade fez fazer o encontro, fez surgir o encontro.
Nós temos também nessa obra aí, nos domínios da mediunidade, capítulo 24, nós temos o caso lá do Júlio, que é um senhor de idade, que ele já, as duas pernas dele não funcionam, ele é paraplégico, mas ele é um espírito já evoluído, ele entende a situação, ele acredita em reencarnação, mas ele tem 4 filhos, o Guilherme, o Américo e o Márcio, que não sou eu, e a Laura, não é isso? Aí o que acontece? Esses filhos dão muito trabalho para ele. E a Laura não, a Laura já é um espírito mais evoluído. Esses espíritos dão tanto trabalho para ele, esses filhos, que mesmo quando dormem, dão trabalho para o pai. Então o Américo dormiu e o pai dormiu também. E o Américo foi para o lado do pai lá, pai, preciso de socorro, foi lá, criou um problema para o pai. A filha que estava dormindo no quarto ao lado, preocupada com o pai, ela falou assim, não vou deixar que meu pai sofra. Ela, dormindo em sono, foi lá salvar o pai. Tirou o Américo de lá, ajudou o Américo e salvou o pai. Então, essa vontade de encontrar, ela precisa ter um motivo bem forte que marque o espírito. Então, a doutrina espírita nos traz todas essas questões. Mas aí vem o seguinte questionamento. Já que podem haver as visitas, já que pode haver as visitas espirituais, pode haver os encontros, pergunta-se então, pode haver reunião em assembleia de um certo número de espíritos em sono? Será que podemos, em sono, dormimos, nosso espírito saiu do corpo e encontrou com vários outros espíritos com uma determinação comum, né? Porque a assembleia é isso, reunião de pessoas com uma determinação comum. Isso pode acontecer? Pode, os espíritos dizem que pode. Por quê? Porque os laços de amizade antigo ou novos frequentemente se reúnem. E esses laços de amizade aqui, antigos, quer dizer o seguinte, esses antigos aqui quer dizer de outras encarnações. Eles frequentemente se reúnem. Podemos encontrar em assembleia com espíritos de outras encarnações, conhecidos de outras encarnações. Olha como o sono é importante para nós. Olha o tanto de coisa que nós podemos fazer no sono, podemos atender pessoas, podemos ajudar pessoas, podemos ser ajudados, como foi o caso lá da Etelvina e da Esther, que nós vimos, como foi o caso aqui da Laura, do Júlio, do Américo. Olha, vamos dar um pulo aqui nessa obra Missionários da Luz, capítulo 9, onde o instrutor Alexandre recebe encarnados em sono para uma assembleia, para um estudo. Inclusive, nesse dia aqui, o estudo era sobre mediunidade. Olha, que interessante para todos nós. A importância da gente cuidar do nosso sono com carinho, cuidar do nosso sono com cuidado, porque ele também é fonte de crescimento para nós. Isso é muito interessante, a doutrina espírita nos traz isso, nos explica e nos ajuda nessa questão. Mas falta ainda uma última pergunta. Nessas visitas em sono, podemos saber se um amigo que pensávamos morto está vivo? Será que lá estamos no mundo espiritual, encontramos com um amigo lá? E aí a gente estava em dúvida aqui se esse amigo tinha desencarnado ou não. E aí a gente conversa com ele, ô fulano, você desencarnou? Como é que está a sua situação aí? Será que é possível a gente obter essa certeza? Os espíritos superiores respondem e dizem que é possível sim. Por quê? Porque como espírito, nós podemos vê-lo e conhecer a situação. Podemos, estamos como espírito. Agora, cuidado. A doutrina espírita, os espíritos superiores, nos pede cuidado aqui. Por quê? Porque será que a gente vai acordar com a impressão, com essa resposta? Os espíritos superiores nos dizem, teremos a intuição ao despertar dessa resposta,
se não nos tiver sido imposto como prova crermos na morte do amigo. Porque, às vezes, como é uma prova para nós crermos, acreditarmos na morte daquele nosso amigo. Então, nesse caso, nós não vamos despertar com a resposta deste questionamento. Minhas amigas, meus amigos, vejamos nós quanta riqueza, quantas coisas, quantas informações. O Gilson, na introdução aí, no começo, ele falou que a doutrina espírita mexe com comunicação, que é uma comunicação espiritual. Vejamos nós quanta comunicação nos trouxe aqui o Livro dos Espíritos nesse trecho. E o que está na base? O que está de crucial aí? É que o sono é importante para nós e que é muito importante também que nós queiramos cuidar bem dele. E começamos a cuidar bem dele, nos esforçando para fazer o bem e nos esforçando para ser bons desde a hora que nós acordamos. Minhas amigas, meus amigos, o tempo passou e nós precisamos ir para a conclusão das nossas reflexões de hoje. E esta conclusão nós fomos buscar lá no livro Entre a Terra e o Céu, onde lá o instrutor Clarencio nos fala claramente que o espírito, quando em sono, procura afetos ou desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenhamos dúvida. Disso não tenhamos dúvida, Clarence está nos dizendo o seguinte: cuidemos do nosso sono. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E aqui vai a nossa bibliografia utilizada nessas reflexões de hoje. Grande abraço para todos.